Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball, tudo bem? Vamos começar com Sampaio Correia Chapecoense, né? Sampaio Correia, Bolívia querida, venceu, é quinto na Série B e segue forte na luta pelo acesso. Já a Chapecoense abre o olho, Chapecoense, eu tenho falado isso, hein? E ela tem umas rodadas bem complicadinhas ainda para fechar o coisa, e não está com a pontuação garantida não, né? Agora, sensacional é a arrancada do Guarani de Campinas, o Bugre, do nosso amigo Benhur aqui do canal, o Benhur, volantão, capitão, lá até inclusive do Domingo Futebol Clube, do ABC também, né? O sensacional arrancada venceu o CRB e confirmou, venceu o CRB e confirmou a Série B 23, né? Tá confirmadíssimo o Guarani de Campinas. Que arrancada, hein, bicho? 5, 6 vitórias seguidas, cara. No São Paulo fica Ceni ontem, né? O Ceni disse que vai abraçar o projeto do São Paulo, mas espera competitividade. Vamos ver o que vai acontecer. Competitividade que tá difícil para achar no Figueirense, né? Que tá disputando a Internacional e badalada Copa Santa Catarina. Porra, o Léo Arthur, cara, meu Deus, o que ainda fazia uma diferençazinha no meio de campo do Figueirense junto com o Bassani, machucou também, cara. 3 meses no DM, quebrou o pé. Coisa horrorosa, que nuvem negra desse Figueirense, cara. Porra, tomara o ano que vem vir melhor, porque a coisa tá ficando feia mesmo. E vamos falar um pouquinho da grande final da Copa do Brasil hoje, né? Os dois times prováveis, as prováveis escalações de Corinthians e Mengão, Timão e Mengão. Cara, dá pra ver que o nível técnico dos caras é impressionante, né, cara? Vamos para a escalação do Corinthians. Cássio, seleção. Fagner já foi seleção. Gil já foi seleção. Balbuena, seleção, né, do Paraguai. Fábio Santos já foi seleção, já foi inúmeras vezes campeão brasileiro. Duqueiroz, bom garoto, boa revelação do Corinthians. O Fausto, que também é seleção internacional, né? O Renato Augusto, seleção, Copa do Mundo, etc. O Adson, outro bom jogador, que talvez pode ser que seja substituído pelo Mosquito ou pelo Ramiro. O Portuga está mantendo essa dúvida aí para ver se bagunça um pouco a cabeça do Dorival Júnior. E na frente, Yuri Alberto e Roger Guedes. Yuri Alberto já foi considerado uma das revelações e de umas promessas promissoras do futebol brasileiro, né? Inclusive foi campeão do mundo pela seleção sub-20, se eu não me engano. Campeão júnior, né? Mundial. E o Roger Guedes é um cara que já tem uma tarimba, né? Uma rodagem boa, né? Então, pô, realmente o time do Corinthians também é um time fortíssimo, né? Mas daí vem do Flamengo, que daí tu fica até assim meio de bobeira, né, cara? Principalmente com o banco de reserva, né? Mas vamos lá, o Dorival diz que mantém um time de Copas. Coisa mais linda esse Flamengo, é um time de Copas. E vem sem surpresa, vem com Santos no gol, baita de um goleiro, né? Sem presepada, bem simples e humilde. Rudinei, o Rudilindo, bom jogador, que a imprensa oba-oba queria na seleção brasileira, que daí também não vamos forçar, né? Davi Luiz, seleção, Copa do Mundo. Léo Pereira, bom jogador, seleção brasileira também. Felipe Luiz, seleção, jogador internacional, Champions, etc. Seleção, Copa do Mundo. Thiago Maia, bom jogador, com boa rodagem. João Gomes, grande revelação do futebol brasileiro. Everton Ribeiro, que eu acho que o Tite tem que levar e tem que pensar até de repente se não dá para escalar ele no time titular, que ele é um cara que faz o time jogar, ele faz o time jogar. Arrasca dispensa. Alô, Tite, convoca ele para ver o que dá, bicho. Ver se o Uruguai permite. Joga demais. Não sei como é que ele não é titular na seleção uruguaia, né? E Pedro e Gabriel, que é a dupla sensação. Que o Alô Tite deve levar pelo menos um deles, né? O Gabriel acho que não vai, mas o Gabriel acho que não vai, não pelo futebol, mas pelo grupo. Ele é um cara meio chato de grupo. E o Tite sabe como é que é, né? A família Tite, família escolar, aquela nhaca toda. Mas falando em Corinthians e Flamengo, vamos fazer uma memória do canal Só Futebol. Olha só, uma Supercopa do Brasil que existiu na época, na década de 90. Esse jogo foi disputado em 27 de janeiro de 91, né? Às 4 horas de Brasília, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, famoso Morumbi, em São Paulo, com a arbitragem de José Mussolini e gol de Neto, que era um baita de um jogador, que para mim foi um injustiçado, que era para ter ido na Copa de 90, levaram a Cariocada, né? Lazzaroni, Eurico Miranda, levaram todo o time do Vasco quase todo, né? Levaram o Tita com quase 43 anos e o Bismarck com 19, os dois meia do Vasco. E o Neto, campeão brasileiro, não foi. Beleza. E gol do Neto, aí o Corinthians foi campeão. Mas atenção para o público, 2.700 torcedores no Morumbi no domingo à tarde, coisa horrorosa, né? O que é quando não tem, o evento não, né?
Mas os times eram bem interessantes. Olha o time do Corinthians na época, Ronaldo Giovanelli, um baita de um goleiro que para mim merecia uma seleção forte, uma Copa do Mundo, mas não ganhou. O Giba era bom jogador, chegou a pegar uma seleção. Marcelo, outro bom jogador, jogou na França, seleção. Guinei, bom jogador, folclórico, mas bom jogador. Jacenir, ex-jogador de Joinville, aqui de Santa Catarina, na década de 80, onde Joinville ganhava tudo. Jacenir era bom jogador, né? O Márcio jogou na seleção brasileira, bom volante de porrada, né? Tupanzinho, é folclórico, mas era interessante. O Edson, que era já o Abobrão ainda, né? Que entrou depois, né? No lugar do Tupanzinho. O Neto, dispensa comentários. Fabinho era bom ponteiro, tipo Fábio Egídio, Paulo Egídio, né? Ponteirinho esperto, desses que agora estão vingando aí, Everton Cebolinha, essas coisas. O Paulo Sérgio, outro baita ponteiro esquerdo, né? Jogou Copa do Mundo, campeão do mundo em 94, né? Jogou na Alemanha. E o Mauro, que também era outro cara bem folclórico, que era um pontinha arisco, canhotinho, jogava bem. E o Ezequiel, que entrou depois, que era outro folclórico, um pequenininho, baixinho, tipo Carlos Alberto Figueirense. O técnico era o bom e velho Nelson Batista, que hoje tem um filho sendo campeão pelo Mirassol, se eu não me engano, né? Uma coisa assim. E o Flamengo, não foi campeão pelo Mirassol, foi campeão pelo Mirassol na outra série, não nessa aí. O Flamengo tinha o Zé Carlos, que já morreu, bom goleiro, pegou seleção, foi na seleção de 90, né? O Ronaldo não foi, ele foi, que era goleiro do Flamengo, né? Daí foi o Acácio do Vasco, beleza, né, bicho? O Ailton, que era bom jogador na lateral direito, jogou no meio de campo depois. O Adilson, que era bom zagueiro também, foi campeão do mundo pelo São Paulo depois. Não é o Adilson Batista, né? O Rogério, campeão do mundo pela seleção sub-20. O Piá, que era bom jogador, folclórico, mas bom jogador. O Idemar, que veio do Goiás, era bom jogador, pegou seleção também. O Júnior, que dispensa comentários, né? Um baita de um jogador, pelo amor de Deus. Depois foi campeão brasileiro em 92, já com 38 anos. 91, né? Foi vice aí. Marcelinho Carioca, que depois vinha a ser multicampeão no Corinthians. Alcindo, que era um cara folclórico, mas fazia gol, era tipo um Paulo Nunes da vida, né? O Nélio era outro guri que também jogava bastante, jogou muito categoria de base, Olimpíadas, etc. E o Zinho, que depois foi vir. O Zinho era fantástico, cara. Ele não tinha grife, né? Não era um cara de fazer gol e coisa, mas era um cara que, é como eu falo do Everton Ribeiro, ele leva o time para sempre, né? E o Zinho foi campeão do mundo em 94, foi um dos principais jogadores da seleção brasileira em 94. Quando o Romário ganhou sozinho, não ganhou sozinho nada. Pô, o Zinho levou o time nas costas, o próprio Dunga, o Mauro Silva, nossa, Tafarel. Não é bem assim, né? O Bebeto foi tão importante quanto ele, então menos. Garrincha ganhou uma Copa sozinha e Maradona ganhou uma Copa sozinho. Também, para mim, são os dois únicos. Nem Pelé ganhou sozinho. 70 Pelé jogou bem, mas o Gerson jogou pra cacete, Jairzinho, Tostão, todo mundo jogou bem. Na Copa de 62 o Pelé machucou, né? Em 58 ele foi campeão, né? Aí sim, mas ele entrou nas duas partidas finais. Vamos, né? Não tirando os méritos do Pelé, pelo amor de Deus. O técnico era o Vanderlei Luxemburgo, o projeto. Foi bons tempos de futebol brasileiro, né? Encerra-se ali, mais ou menos por ali, estava encerrando aquela coisa dos esquadrões dos futebol brasileiro, né? Da década de 70, 80 e 90, né? Daí depois começa a vir a turma da multinacional, aí fica sazonal, né? Fica 3, 4 clubes bem pacarica, como agora Corinthians, Palmeiras e Flamengo tem quase 1 bilhão de orçamento. O resto não tem time que não chega nem a 2 milhões, cara, tá louco, né? O Libertadores do América e Sul-Americano, o ano que vem nós vamos ter VAR em todas as fases. Porra, até que enfim é o Comembol, uma vergonha, com o dinheiro que vocês arrecadam não poder ter VAR em todas as fases é um absurdo, né? Esse ano deu um monte de presepada por não ter VAR na primeira fase. Ontem na Liga dos Campeões, né, o João Mário corneteou o menino Ney. Pô, esse menino Ney não tem jeito, né, cara? Após PSG Benfica, palavras do João Mário, João Mário do Portugal, que fez o gol do pênalti, inclusive, disse assim, joga muito, mas é muito chato pra carica, só provoca os jogadores, e é um cai-cai. Pô, coisa horrorosa, hein, menino Ney? Eu digo, o menino Ney não tem moral com a turma, né, cara? O cara tá louco. Não dá não. Tais é doido, cara. E para fechar, cara, o restinho ainda daquela polêmica, daquela piada que foi feita, né, a revista conseguiu o marketing, né, que até agora eu também estou falando também, tá todo mundo falando ainda. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara, que de 58 a 74 o Brasil chega forte em todas as Copas do Mundo e consegue o tricampeonato de 58 a 74. Mas o Pelé não jogou na Europa? Porra, e jogou essas
Copa toda de 58 até 70, mais ou menos. 74 ele não jogou porque não quis, né? Mas ele poderia ter ido. O Brasil foi o quarto colocado, com Zagallo e com base daquele time ali, tinha Rivelino, etc. Mas o Pelé não jogou na Europa, muita gente fala, né? A gurizada mais nova, Pelé não jogou na Europa. Cara, a cara pálida. O negócio é o seguinte, na época não tinha essa badalada Liga dos Campeões, não tinha esses badalados clubes que a gente tem hoje com muita grana. Não era assim, era um troço mais nítido. Tanto que o Santos foi bicampeão do mundo em jogos de ida e volta contra os dois grandes clubes da época na Europa, que foi o Benfica e o Milan. E o Pelé fez parte, o Pelé fez cada gol nessas duas semifinais. Cara, duas semifinais, não é ir lá fazer um amistoso no Japão, não, era duas semifinais, lá na Europa e aqui no Brasil. Então o Santos foi bicampeão do mundo, ganhou duas vezes, né? Se eu não me engano, 62, uma coisa assim. Mas bicampeão do mundo, contra Benfica e contra a Milan, que era dois timaços mesmo. Pode pegar a escalação lá para vocês verem. Fora que o Santos jogava vários torneios na Europa que eram muito mais competitivos até que a primeira fase da Liga dos Campeões. Então isso quer dizer o quê? Que o Pelé não precisava jogar na Europa. O Santos jogava na Europa. O Santos era solicitado para jogar na Europa e no mundo, né? E o Brasil tinha de fato mesmo os melhores jogadores e mais espetaculares do mundo nessa fase de 58 a 74. Depois a gente começou a ter gerações ali, né? Mas o Brasil era muita gente boa, gente. Vou citar só alguns aí, ó. Didi, Garrincha. O Garrincha nem tá nessa lista, cara. É brincadeira. O Didi também não aparece nessa lista. Jairzinho não aparece nessa lista. Rivelino não aparece nessa lista. Que pro Maradona, o Rivelino foi o maior jogador do mundo, que ele se espelhou também. E ele falou isso antes de morrer, várias vezes, na verdade, né? Então, para ver como o argentino reverencia o futebol brasileiro e respeita o futebol brasileiro, quer ganhar, é óbvio, rivalidade, todo mundo quer ganhar, mas respeita o adversário, né? Principalmente o seu maior adversário. Gerson, caraca, Tostão, Zagallo, etc. A lista é longa, de 58 a 74, o Brasil era uma constelação de craques. Então aí muita gente, mas o Pelé não jogou na Europa, neguinho aí de 20 anos, 30 anos, falando, cara, vamos dar uma pesquisa, no mínimo dá um Google, cara, dá um YouTube e assiste todos os jogos da Copa de 58, de 62, de 70, de 74, assiste as duas finais contra o Benfica, contra o Milan, tem no YouTube jogos completinho, meio com a filmagem meio ruim, mas tem, é só procurar que dá. Aí vocês vão ver, cara, jogadas que hoje os caras estão fazendo, o Cristiano Ronaldo fez essa jogada, o Messi, o menino Ney fez essa jogada. Cara, o Pelé fez tudo isso, cara. O Pelé fez tudo isso aí, muito mais, cara. Então o Pelé era ET, então é uma piada essa eleição aí. Mas como marketing valeu, porque a gente está falando até agora, inclusive no canal Sou Futebol. Meus queridos, boa quarta-feira, uma boa final de Copa do Brasil, à tarde tem um aperitivo da Liga dos Campeões, né? Um bom feriado, Nossa Senhora Aparecida, padroeira aí, né? Do Brasil, da região católica, e de todos nós, né? Independente de religião. E Dia das Crianças, um salve para as crianças que também assistem o canal aí, que eu tenho meus sobrinhos que assistem, minha sobrinha, meus priminhos, né? Aquele abraço, vamos tentar chegar nos 1000 inscritos. Falou, meu querido, faz a inscrição no canal aí, falou, galera!